Filme ruim com cotação lá em cima no Rotten Tomatoes. Filme bom com cotação lá embaixo no Rotten Tomatoes. Alguma coisa errada não tá certa nisso aí. O que tá rolando pra valer no Rotten Tomatoes? Galera, o que é isso? Ele é confiável? Você acha que o Rotten Tomatoes é confiável? Bom, uma reportagem que saiu agora numa revista norte-americana investigou a fundo os problemas do Rotten Tomatoes e descobriu um escândalo. Tem esquema pra subir a nota lá dentro. E é um escândalo que afeta até a indústria cinematográfica como um todo, porque o Rotten Tomatoes tem um peso gigante. É fogo no parquinho, hein? O papo hoje é para quem busca independência financeira e sucesso profissional. A Cyberclass oferece mais 50 treinamentos em marketing digital, habilidades lucrativas, empreendedorismo, muito mais coisa lá dentro. Você vai aprender diretamente com profissionais que não são só referências nas próprias áreas, mas pessoas que enfrentaram os mesmos desafios que você. Também trabalhavam em empregos que eles não gostavam, não sabiam por onde começar e hoje vivem exclusivamente da internet, ganhando dinheiro aqui na internet. Se você também tem interesse em trabalhar da sua casa sem precisar aparecer e aí alcançar a liberdade financeira, acesse o primeiro link aqui na descrição e começa hoje mesmo por só R$29 por mês. Link aqui embaixo. Peter, aqui é treta, hein? Olha o que tá acontecendo, olha isso. O Rotten Tomatoes completou 25 anos no mês passado. Porra, bastante tempo de estrada, idôneo, né? E nem parece, né? 25 anos. Foram literalmente décadas até o serviço se transformar numa espécie de termômetro dos filmes e das bilheterias. Você sabe disso. Geralmente a gente usa isso como termômetro pra gente, pra levantar o hype. Uma nota ruim no Rotten Tomatoes pode afundar uma produtora. Uma nota boa pode significar literalmente milhões e milhões de dólares entrando lá na forma de ingresso. Só nessa frase que eu falei pra você, você já consegue imaginar como tem peso, entende? A nota do Rotten Tomatoes é um termômetro pra galera ir no cinema ou não. Só pra você ter uma noção de dimensão, nesse canal aqui, às vezes eu dou uma opinião que faça a pessoa ir ou não ir no cinema. Pode não ser com você, mas tem muitas outras pessoas que olham pra minha opinião como se fosse a delas mesmas, sabe? Então, às vezes, pô, eu vejo um comentário, Peter, valeu, me poupou de ir no cinema, né? Não que eu queira fazer isso, porque não é minha intenção fazer com que alguém não vá no cinema ou levar alguém pra ir no cinema, entende? Eu tô aqui dando uma opinião, mas só pra você ter noção da dimensão, porque se aqui no canal, essa opinião daqui, de quem vos fala, tem peso pra algumas pessoas, imagina o Rotten Tomatoes, que é basicamente o termômetro mundial pra bilheteria. Originalmente, o site foi fundado por 3 estudantes que nem tinham completado a faculdade, né? Os moleques foram lá e fundaram o site. De lá pra cá, o Rotten Tomatoes já foi vendido pra Warner e hoje pertence a Fandango, que é o maior portal de venda de ingresso do planeta. Então pensa, um serviço que vende ingresso, dono do serviço que te diz se um filme é bom ou não, é assim que rola, mas você entende o que tá acontecendo? O Rotten Tomatoes sempre foi cercado de reclamações por parte dos usuários e por parte dos cineastas. Agora a gente tá falando de uma denúncia grave levantada pela revista Vulture. Estão manipulando as notas. Vamos entender que treta é essa. Mas antes já comenta aqui, você leva em consideração notas de crítico? Manda ver. Bom, pra gente entender os problemas do Rotten Tomatoes, a gente tem que primeiro entender como é que ele funciona. E aí de cara a gente já vai perceber que funciona errado, de cara. Ao contrário do que muita gente pensa, o Rotten Tomatoes não dá nota do zero, ok? Eles não têm críticos ou analistas, eles não têm. O Rotten Tomatoes, ele computa as notas de milhares de sites diferentes. Eles são um agregador. Aí eles pegam todas as avaliações positivas e dividem pelo total. Se um filme tem, por exemplo, sei lá, 50 críticos de outros sites dizendo que o filme é bom de um total de 100 críticas, o filme vai ficar com 50% de aprovação. Matemática simples. Só que essa matemática simples já esconde um problema, galera. A nota de um grande portal, né, com crítico profissional com 20 anos de carreira, vai ter o mesmo peso da nota de um blog com meia dúzia de inscritos lá que surgiu 2 anos atrás. O cara tem uma estrada gigante, o cara é cineasta, casca grossa, dá uma nota que é idêntica à nota do blog do Nerd, entende? E, pô, é do Zezinho da esquina. Isso funciona numa democracia, né? Onde todos são iguais perante a lei e tal. A gente sabe disso. Você pode até falar, pô, Pedro, qual o problema disso, né? Tem que ter pesos iguais. Mas o Rotten Tomatoes é um espaço opinativo. Crítica não é achismo, entende? Não é achismo. Aí fica esquisito a nota de um New York Times ter o mesmo peso do blog do Zé das Couves. Já começa errado aí, mas piora. O Rotten Tomatoes também não computa médias de notas. Se um site dá nota 70 e o outro dá nota 100, tem o mesmo peso. Conta só como uma avaliação positiva. Aí a gente pode ter um filme que recebeu tipo um monte de nota 70, ficando no mesmo patamar de um filme que todo mundo considerou perfeito, tipo nota 100. É uma conta esquisita. Mas calma, vai piorar ainda.
O Rotten Tomatoes também é apressadinho. Tipo, basta um filme receber, 5 críticas que a nota já sai publicada. E aí que começa a mutreta. Nesse momento, os marqueteiros dos estúdios eles já sacaram essa falha e pularam em cima. É uma brecha, entende? O que a galera do marketing faz? Um filme tá lançando, então eles chamam lá, meia dúzia de críticos que eles sabem que são parça, são brothers, ou meia dúzia de críticos que eles já sabem que vão gostar daquele tipo de filme. Os estúdios mostram o filme antecipadamente para esses críticos e colocam um embargo, uma proibição para todos os outros críticos até o lançamento. Olha a mutreta. O que acontece? Explica aí, Pedro. O filme ele estreia com Rotten Tomatoes lá em cima, porque só computou as críticas da galera selecionada. Imagina aqui um caso simples, né? Só pra gente entender. Eu vou lançar meu próximo vídeo. Aí tem a crítica aqui no YouTube, né? Eu vou selecionar. Eu seleciono meus críticos, né? Quem que eu vou selecionar? Os caras que mais comentam aqui. Peter, eu te adoro. Peter, você é gente boa. Peter, esse canal é maravilhoso. Eu vou selecionar vocês e vão falar o quê? O vídeo do Peter. Que vídeo bom é o próximo? Nota 10. É isso que tá acontecendo, entende? Não que tenha esses comentários aqui, porque não tem. Ninguém me adora por enquanto, mas gosto do canal, ainda bem, né? E a reportagem da revista Vulture dá um exemplo perfeito disso. Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Usaram esse filme. O filme estreou com 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, porque só aquela panelinha de sempre foi chamada para ver o filme com antecedência. Olha só isso, cara. Mesmo com cartas marcadas, o filme só bateu 79%. Já era um sinal esquisito, era pra ter 100. Chamou a patotinha, estou chamando vocês são a galera de sempre. Quero aquele 100%, aquele gostoso, né, que vocês dão sempre, né? E deram 79%. Tem algum traíra ali no meio. Enfim, né, o filme estreou e o Rotten Tomatoes de Quantumania despencou. Por quê? Mais críticos assistiram, mais críticos acharam o filme ruim. Hoje a nota do filme tá em 46%. É tomate podre. Galera, preste atenção, eu não tô aqui falando se Quantumania é bom ou ruim. Não é meu propósito falar se você ou eu gostamos ou não. Não é pra isso, ok? A opinião dos críticos não bater com a nossa é outra questão. A questão aqui é que os estúdios sabem como manipular para o filme começar lá no topo. O resultado disso foi o que Quantumania teve a maior abertura de bilheteria da história da franquia do Homem-Formiga. Foram 106 milhões de dólares na estreia. Faz diferença, sim. Peter, mas cadê o escândalo? Falou e não falou nada. Calma que agora é a hora que vai piorar muito. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Manipular o Rotten Tomatoes com esses esquemas ainda tá dentro das regras. Né? Tá dentro das regras. É uma maracutaia, mas tá dentro das regras, né? As regras são falhas? São. Mas todo jogo tem suas brechas, né? Agora, o que a reportagem da Vulture descobriu é muito pior. É dinheiro na mão para conseguir crítica positiva. Agora sim é um escândalo. Lembra que eu falei que o Rotten Tomatoes computa notas de milhares de sites e tanto faz se é o blog do Zé das Couves ou não? São 3.500 críticos que estão cadastrados no Rotten Tomatoes. É praticamente impossível fiscalizar todo mundo. E aí que entra a tramóia. A reportagem levantou pelo menos um caso concreto. Um filme de 2018 chamado Filha, com a Daisy Ridley. O filme teve nota baixa nas primeiras 13 críticas. A produtora contratou o serviço de uma empresa de marketing conhecida como Bunker 15. O que a Bunker 15 faz, o que é? É pagar um cascalhinho lá para que alguns críticos façam uma avaliação do filme dos seus clientes. Mas, Peter, eles estão só divulgando. Não. Pagar crítico para escrever sobre o filme é contra as regras do Rotten Tomatoes. É uma violação dos termos de uso. Tá lá. E acredita. Piora! A reportagem levantou que a Bunker 15 não só pagava para os críticos escreverem sobre os filmes, mas eles também pagavam para escreverem bem, para darem uma nota boa para os filmes. É jabá mesmo, na cara dura. Tinha gente se vendendo por $50. 50 doletas, galera. Isso para Hollywood não é nem troco de pinga, é merreca. Com $1.000 você podia, de repente, comprar a opinião de 20 críticos, né? Isso muda completamente a nota de um filme no Rotten Tomatoes. Com $1.000. E esses $1.000, o que vão voltar para a pessoa, pros estúdios? Absurdo. Um dos críticos que a Bunker 15 tentou contratar chegou a perguntar o que aconteceria se ele escrevesse uma crítica negativa. O representante da Bunker 15 teria dito, na segunda reportagem, que os críticos bacanas evitariam publicar críticas negativas no seu site. A recomendação é que o cara escrevesse uma nota positiva no site principal e deixasse uma nota negativa num outro espaço lá que o Rotten Tomatoes não computa. Resultado: o filme, O Filha, recebeu 8 novas críticas, 7 delas positivas. O autor da nova crítica negativa, ele afirma que a Bunker 15 sugeriu que ele mudasse a crítica. Olha isso! Tipo, você tem 8 críticas, né? 7 deram positiva e um traidor da Bunker 15. Tipo, o cara não quer, ele deu negativo. Os caras da Bunker 15 foram lá: olha, sugiro que você mude, né? Não, se pode acontecer com você? Você sabe o que é? Você olha pros dois lados na rua quando você atravessa? Você entende? Falaram pra ele que ele poderia escrever uma crítica mais ou menos, sabe?
vagamente positiva, que eles conheciam alguém dentro do Rotten Tomatoes que computaria aquela crítica como positiva. O cara podia escrever groselha, né, naquele texto que você nem sabe se tá elogiando ou metendo malho, e alguém do próprio Rotten Tomatoes bateria o martelo. Gente, cara, galera, isso é muita sujeira, muita. E funcionou. A nota do filme O Filho subiu de 46% para 62%. Coincidência ou não, no mês seguinte o filme conseguiu um contrato de distribuição nos Estados Unidos. Pra você que fala assim, impossível, isso aí não tem nenhuma, isso não afeta em nada a indústria cinematográfica. Tá cheio de coincidência assim. Ah, Peter, mas foi lá em 2018, tem 5 anos isso. Bom, a reportagem da Vulture descobriu pelo menos um crítico que foi abordado pela Bunker 15 em agosto de 2022, um ano atrás, ano passado isso. A Bunker 15 perguntou pro cara se ele não postava críticas negativas pro Rotten Tomatoes. Você entendeu? Se ele falasse que não postava críticas negativas, ele teria pego um contratinho. Assina aqui, pica-pau. Como é que você pergunta isso pra um crítico? Porra, na boa. A resposta deveria ser óbvia. Se o filme é bom, a crítica é positiva. Se o filme é ruim, a crítica é negativa. Não tem essa de, não, eu nunca publico crítica negativa. Tu é um crítico ou um puxa-saco? Bem, seguinte, o Rotten Tomatoes foi alertado do esquema. Eles já removeram completamente diversos filmes que estavam lá entre os clientes da Bunker 15 e mandaram uma advertência, inclusive, para todos os críticos que escreveram avaliações pela Bunker 15. O Rotten Tomatoes também divulgou o seguinte comunicado, abre aspas. Levamos a sério a integridade de nossas pontuações e não toleramos qualquer tentativa de manipulá-las. Temos uma equipe dedicada que monitora nossas plataformas regularmente e investiga e resolve minuciosamente qualquer atividade suspeita. Olha, eu tenho por mim que essa reportagem ainda vai ter muita repercussão. A gente pode estar só vendo a pontinha do iceberg. Acho que vão investigar mais. E agora começa a fazer sentido várias notas que você para e pensa, porra, como pode essa nota estar sendo alta? Como pode a nota do crítico do Rotten Tomatoes estar dando nota boa, sei lá, pra uma série ruim dessa? Agora faz sentido. Eu vou continuar acompanhando esse caso e vou trazendo aqui pra vocês, ok? Agora comenta aqui embaixo. Você confiava no Rotten Tomatoes? Como é que você escolhe um filme que você vai ver? Você lê alguma crítica antes? Você só olha a nota e corre pro abraço? Escreve aqui embaixo. É importante pra caramba. Eu quero muito ler o termômetro de vocês. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você não vai querer... Esse escândalo vai aumentar, tô te falando. Esse é o início de um Depp vs Heard. Eu tô falando pra vocês acham que não? Começa assim. Vai começar a explodir tudo. Porra, que nem Clube da Luta. Enfim, tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!